Fala, nação! Vamos falar hoje sobre os bastidores da contratação de Dorival Júnior e a recusa dos dois outros treinadores que eram as principais opções do Flamengo. Falaremos também sobre as saídas e chegadas de jogadores e a reformulação no departamento de futebol. Mas antes de começar a falar no vídeo, venho aqui mais uma vez sempre agradecer a todos os inscritos que estão gostando aí do canal, que estão sempre assistindo os vídeos. Aqueles que não são inscritos, mas também que estão sempre vindo aí, um muito obrigado também. Mas não deixem de se inscrever não paga nada e vai estar sempre ajudando o crescimento do canal. Compartilhem, comentem e deixem um like aí. Mas mais uma vez, independente se são inscritos ou não, um muito obrigado a todos. Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo? Vamos começar a falar sobre os bastidores da negociação de Dorival Júnior. Quando o Flamengo perdeu o jogo já para o Fortaleza, começou já a movimentação para a busca de treinadores, de um novo treinador. Dorival Júnior já estava conversando com o Flamengo, tinha 3 dias. Porém, estava muito reticente a aceitar esse projeto aí tapa-buraco. Por quê? O contrato dele vai até dezembro. Isso foi proposto. Porém, ele vai ganhar um valor bem bonzinho em relação ao que ele ganhava lá no Ceará. Então, por isso aceitou. E ele mesmo já falou outras vezes que ele tinha vontade de treinar o Flamengo nessa estrutura que hoje o Flamengo tinha, né? Então, assim, porque até então, quando treinou, não tinha esse aparato todo que tem. Porém, ele está vindo para uma bagunça que se tornou o futebol do Flamengo. Mas isso é assunto para daqui a pouco. O Cuca era o principal alvo da diretoria, pois estava como atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil. E o Flamengo, a maioria dos dirigentes queriam o Cuca por ver esse estado vitorioso. E principalmente por ele bater de frente com os medalhões, quando tinha que bater. Tendo em vista no começo do ano passado o que ele fez com o Hulk. O Hulk chegou achando que era um nome forte, só que estava jogando com o nome. Ele colocou no banco e o Hulk quase saiu do Atlético. E aí se tornou depois o que veio a ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado. Bom, então esse era o pensamento da diretoria. Porém, o que mais pesou nessa situação foi a declaração do seu irmão, falando que ia pegar, que era o propósito de vida do irmão dele agora era caçar o influencer ou o torcedor do Flamengo, que tinha colocado lá que Cuca não, e falado do que aconteceu no episódio lá na Suíça. Então, assim, o caldo começou a azedar para o lado do Cuca, em relação ao Flamengo. Só que aí, o que acontece? O Cuca, ele na verdade tem vontade de ser treinador da seleção brasileira e é cotado para o lugar do Tite, que já deixou claro que a Copa do Mundo é o último estágio dele na seleção. Bom, cada um pensa do jeito que quer, né? Mas eu particularmente também não gostaria de ver, tendo em vista a passagem dele outrora no Flamengo, o que ele fez, né? E as declarações que ele sempre deu. Eu acho assim, você pode não gostar da instituição, do time, mas se você é profissional, você não pode sair falando mal do local onde você sai. Por quê? O grande problema todo é porque você não sabe o dia de amanhã. E aí você pode receber uma nova proposta para poder voltar para aquele local. Então fica uma coisa chata. As palavras têm poder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Não serve não só para o futebol, mas para a vida inteira. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque fica marcado. O técnico Vojvoda, ao meu ponto de vista, eu daria chance para ele. Por quê?
eu acho que ele vem desempenhando um bom papel, um bom trabalho, melhor dizendo, no Fortaleza. É um trabalho forte e consistente, tendo em vista que o time do Fortaleza não é essas grandes coisas, mas está lá nas oitavas de final de uma Libertadores e está sempre disputando algumas competições. Então, assim, eu acho que poderia ter insistido, melhor dizendo, com ele. Porém, ele recusou o Flamengo. E um dos motivos que ele recusou o Flamengo foi justamente não ter a sombra de Jorge Jesus sempre no pescoço dele. Que isso hoje é o que acontece com o Flamengo. Qualquer um treinador que passar vai ter sempre a sombra do Jorge Jesus. Um lembrete, gente, 2019 já passou. Ninguém sabe o que ia acontecer se Jorge Jesus fosse contratado agora, se ia dar certo ou não. Eu, particularmente, teria optado na contratação do Jorge Jesus por um detalhe. Torceria, claro, para dar certo, como deu em 2019. Mas se acontecesse de não dar certo, olha a segunda passagem dele no Benfica. Não deu certo. Acabaria com essa situação de sempre 2019. Nós flamenguistas, nós torcedores, temos que deixar isso de lado. 2019 já passou. De lá para cá já foram 3 anos. Muita coisa mudou. Vai sempre ficar o questionamento, se ele tivesse voltado, como seria, se daria certo ou não? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Os jogadores estão 3 anos mais velhos em relação ao que era antes. O corpo sente essa diferença. Então, assim, mais bola para frente, a gente tem que esquecer o que passou e torcer para o Flamengo dar certo daqui em diante, né? É com o Dorival Júnior? Então que seja com o Dorival Júnior. Vamos incentivar, vamos apoiar e vamos nos unir em prol do Flamengo. É isso que é o mais interessante para a gente hoje. Isso é o que mais tem que ser pensado. Vamos cobrar? Vamos criticar? Vamos. No fim do jogo. Como a gente anda fazendo. Mas nos 90 minutos, vamos incentivar, não vamos deixar de torcer. E depois a gente cobra quem tem que ser cobrado. Tá? Então, assim, o Dorival, a gente tem que ir junto com ele. Ele vai agora até o final do ano. Então, acabou. São 5, 6 meses aí ainda para terminar o ano, as competições, e é com ele que nós vamos. Temos chances ainda de alguma coisa no Campeonato Brasileiro, alguma coisa na Copa do Brasil e na Libertadores. Vamos focar, vamos ter foco e vamos ver o que vai dar. E vamos nos unir e vamos apoiar o que precisa ser apoiado. Bom, questão de reformulação no departamento de futebol. Infelizmente, Bruno Spindel, Marcos Braz ainda continua no departamento de futebol. O Bruno poderia voltar para a área de marketing, que é onde ele faz com muita maestria aquele trabalho, porque ele é o profissional dessa área. Marcos Braz já deu o que tinha que dar. Então, assim, eu acho que deveria fazer uma reformulação geral. Mas já que não acontece isso, tudo bem. Marcos Braz, principalmente, tinha que morrer. Para mim, na verdade, se eu chegava no Bruno e perguntava se ele não queria voltar para a parte do marketing. Se ele falasse que não, morria abraçado os 3. Paulo Souza, Bruno Spindel e Marcos Braz. Por quê? Foram os 2 que foram lá contratar. Mas o presidente tem culpa? Tem. Mas infelizmente a gente não consegue tirar o presidente, a não ser que ele faça alguma coisa de errado e os conselheiros lá, os órgãos competentes dentro do clube, votem seu impeachment. Ou se ele pedisse para sair. Né? Então, infelizmente, isso não. Mas o Marcos Braz e o Bruno Spindel pode ser mandado embora também. Então, eu mandaria eles embora. Se eu fosse o presidente, os 2 iriam juntos. Mas como eu não sou, e muita gente também aí da torcida não é, senão isso seria o que ia acontecer, paciência. O Flamengo, além da contratação de Dorival Júnior, com ele vem trazer um auxiliar, que é o filho dele, que já trabalha com ele tem muitos anos, e o preparador físico.
O Flamengo está à procura no mercado de um diretor de futebol, um preparador de goleiro, porque o que tem hoje no Flamengo era auxiliar de goleiro, então precisa de um preparador de goleiro e um preparador físico. O nome que seria interessante, e o grupo gosta e deu certo no Flamengo, é de Mário Monteiro, que hoje não faz mais parte da comissão técnica de Jorge Jesus. E está livre no mercado. O Flamengo poderia fazer uma proposta para ele. Para diretor técnico, especularam aí José Boto, que tá no PAOK. Esse não vem para agora, não. Pode ser que para a temporada que vem o Flamengo possa vir até contratar. Mas para agora não vem. A bola da vez é Thiago Escuro, do Bragantino, que o Flamengo já tinha tentado ele outras vezes, principalmente quando ele era o Rodrigo Caetano. Ele trabalhava no Cruzeiro na época, mas não teve sucesso. E a bola da vez agora é ele. E também cogita-se o nome de Paulo Autuori, que depois que deixou de ser treinador, ele executava esse trabalho. Tanto foi no Santos quanto no Atlético Paranaense. O que vocês acham, nação? Se vocês pudessem escolher um diretor técnico de futebol, quem vocês escolheriam se tivesse que optar? Deixem aí nos comentários. E para finalizar esse vídeo, vamos falar e atualizando as chegadas e saídas de jogadores. Chegadas é o que tudo indica mesmo para essa semana agora que vai entrar, é que Arturo Vidal já está mais do que certo com o Flamengo. Se não mudar nada, e principalmente depois dessa situação, pois ficou uma imagem não muito agradável do Flamengo lá fora, né? A covardia que ele fez com o Paulo Souza. E isso é complicado porque lá fora passa essa imagem. Então, se não tiver nenhum problema, Arturo Vidal deve estar vindo fechar com o Flamengo na outra semana. Essa é a única quase certeza que temos. O resto é apenas especulação. Everton Cebolinha, Jorge Jesus está querendo levar ele para o Fenerbahçe. Flamengo tem o interesse e os empresários dele já deram o sim para o Flamengo. Agora basta convencer o Benfica, né? Porque o Flamengo quer empréstimo com opção de compra, o Benfica quer vendê-lo, né? Surge também a possibilidade de até mesmo um empréstimo, mas com a obrigatoriedade de compra no final desse empréstimo. E o Flamengo, a princípio, não quer isso, ele quer como opção de compra, né? Então, vamos analisar. A princípio, é só isso de vinda. Lateral direito, não tem nada com o Montiel. E o Dodô, que podia surgir como interesse, o Barcelona já entrou na negociação querendo o jogador lá na Espanha. Então, assim, mas a princípio, Montiel e Dodô era somente especulação. O que é de certo mesmo, que tem realmente o interesse, é Everton Cebolinha e Arturo Vidal. Bom, e saída de jogadores? Agora, com a chegada de Dorival Júnior, o Flamengo não sabe se vai dispensar algum jogador agora no meio do ano. Aqueles que estão com um contrato até o final do ano, se não forem dispensados agora no meio do ano, no final do ano não terão seus contratos renovados. Com exceção que pretendem ainda fazer uma negociação com Davi Luiz. Fora isso, começa a surgir as possibilidades de não renovações. Principalmente que era uma renovação que estava sendo encaminhada do Vitinho, que nos últimos jogos não vem apresentando um bom futebol, e aí começa a ter os questionamentos internos. Rodinei, Isla e o trio de 85. Então não se sabe se algum deles irá permanecer, né? Se não saírem agora, no final do ano terá toda essa situação a ser resolvida. E o Flamengo vai fazer uma reformulação, isso já é certo, no seu departamento de futebol, contando os profissionais e os jogadores. Se vai começar a ser feito agora no meio do ano,
com as janelas de transferência para os jogadores ou no final do ano. O certo é, precisamos reformular a nossa equipe, né? Porque já está mais do que passando na hora. E aí, nação, o que vocês acham? Precisa realmente dispensar alguns jogadores ou manteria esse elenco todo para a próxima temporada? Deixem aí nos comentários. E antes de finalizar o vídeo, mais uma vez, um muito obrigado a todos os inscritos e os não inscritos. Desculpa. Comentem, deixem o like e continuem compartilhando, pois ajuda bastante. Mais uma vez, um muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.